A La Liga anunciou que irá denunciar formalmente e pedir a prisão de indivíduos envolvidos em uma campanha de ódio que visa promover ofensas racistas contra Vinícius Júnior durante o próximo derby entre Atlético de Madrid e Real Madrid, programado para este domingo, 29. Torcedores do Atlético estão organizando, por meio das redes sociais, um movimento em que pretendem usar máscaras para insultar o jogador sem serem identificados. A La Liga considera essa ação como incitação ao ódio, conforme previsto no Código Penal espanhol, e alerta que a prática pode ameaçar a paz pública e a segurança dos torcedores. A campanha contra Vinícius Júnior inclui a hashtag Metropolitano com Mascarilla, que sugere que torcedores usem máscaras para ocultar sua identidade enquanto proferem ofensas. A tensão em relação ao jogador não é nova. Em um incidente anterior, torcedores penduraram o boneco do atleta enforcado. Vinícius já foi alvo de racismo em várias ocasiões na Espanha e, em entrevistas, mencionou que os jogadores do Real Madrid estão considerando abandonar o jogo caso ofensas racistas ocorram novamente durante uma partida. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. A Justiça de Pernambuco determinou a soltura de Deolane Bezerra, sua mãe Solange Bezerra e outros investigados na Operação Integration, que apuram o suposto esquema de lavagem de dinheiro. A decisão foi proferida pelo desembargador Eduardo Guilhod Maranhão, atendendo a um pedido de habeas corpus da defesa de Darwin Henrique da Silva Filho, dono da Esportes da Sorte, que também foi beneficiado. A defesa argumentou que o Ministério Público ainda não apresentou denúncia formal, apontando fragilidades nas acusações e justificando a revogação da prisão preventiva. Apesar da decisão favorável a Deolane e outros 14 investigados, o cantor Gustavo Lima, também alvo da operação, não foi incluído na ordem de soltura. Lima, que teve um pedido de prisão feito no mesmo dia, ainda enfrenta pendências legais relacionadas ao seu suposto envolvimento no esquema. Sua defesa contesta as acusações, e até o momento, a localização do cantor não foi informada. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. A gestão de Ronaldo Caiado em Goiás tem colocado o estado em alerta quanto à necessidade de reduzir o consumo de água. Com o prolongamento da seca, a situação se agravou, levando as autoridades a intensificarem campanhas de conscientização e medidas preventivas para evitar o esgotamento dos recursos hídricos. O governo tem trabalhado para garantir o abastecimento nas áreas mais críticas, buscando soluções para minimizar os impactos da estiagem. Atualmente, 25 municípios goianos já enfrentam situação de emergência devido à seca, e as previsões climáticas indicam que esse número pode aumentar. A seca prolongada ameaça tanto a agricultura quanto o abastecimento das cidades, exigindo respostas rápidas e eficazes por parte do governo estadual. A gestão de Caiado segue monitorando de perto o cenário, adotando ações para preservar os recursos hídricos e garantir o mínimo impacto à população. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. Associações de apostas esportivas estão buscando diálogo com o governo Lula e entidades do varejo para discutir a regulamentação do setor. O objetivo da reunião proposta é abordar preocupações em relação à tributação e à formalização das empresas de apostas, propondo medidas concretas que garantam o sucesso dessa regulamentação. A iniciativa vem em um momento em que o governo brasileiro busca aumentar a arrecadação através do setor, enquanto as empresas do segmento defendem uma carga tributária menor para evitar que apostadores migrem para sites ilegais. O setor de apostas no Brasil tem crescido rapidamente, movimentando bilhões de reais por ano. Contudo, ainda há desafios significativos relacionados à sua formalização e regulação. A proposta de regulamentação inclui um imposto de 18% sobre o faturamento das empresas, excluindo prêmios pagos aos apostadores. As empresas, por outro lado, pressionam por uma redução da alíquota e das taxas de outorga. O governo, ao mesmo tempo, precisa equilibrar a arrecadação fiscal com a criação de um ambiente sustentável para o setor. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. A Justiça de Pernambuco revogou o pedido de prisão contra o cantor Gustavo Lima, que havia sido emitido como parte da Operação Integração, a qual investiga lavagem de dinheiro e exploração de jogos de azar. Além dele, outros 16 investigados, incluindo a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, foram beneficiados pela decisão do desembargador Eduardo Guilhod Maranhão. O habeas corpus foi expedido após as prisões preventivas de envolvidos com empresas de apostas, como Darwin Henrique da Silva Filho, do Esportes da Sorte, e José André da Rocha Neto, da VaideBet, serem revogadas. A decisão também impôs medidas cautelares, como designações de mudanças de endereço e envolvimento com as empresas investigadas. No caso de Gustavo Lima, a prisão havia sido decretada por suspeita de ele ter ajudado José André e sua esposa a permanecerem fora do país. O cantor enviou para a Grécia no início de setembro, antes da emissão dos mandados de prisão, e o casal estava entre os convidados. O desembargador argumentou que, como os mandados foram expedidos após a viagem, não havia fundamento para acusação de favorecimento à fuga. A defesa de Lima afirmou que sua relação com as empresas investigadas era restrita profissional e legal, ligada à publicidade e contratos declarados. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal.
A Globo foi condenada a pagar uma indenização de R$ 10.000 a Paulo Roberto da Rocha Gama, conhecido como da Gama, um dos fundadores da banda Cidade Negra. A decisão, proferida pela Terceira Vara Civil do Tribunal de Justiça de São Paulo, refere-se a uma reportagem exibida no programa Fantástico. Nesta matéria, foram apresentadas acusações que supostamente partiram de Tony Garrido e Bino Farias, também integrantes da banda, acusando da Gama de tentar subornar uma gravadora, o que gerou diversas controvérsias. O conteúdo da reportagem teve um impacto negativo na imagem de da Gama, levando-o a buscar reparação judicial. A condenação da Globo sublinha a responsabilidade da mídia em como divulga informações sobre figuras públicas, ressaltando a importância de considerar o efeito das reportagens na reputação de artistas e personalidades, especialmente em situações que envolvem dinâmicas pessoais e profissionais no meio artístico. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. A rede social X solicitou ao Supremo Tribunal Federal, STF, a liberação do uso da plataforma no Brasil, após ser suspensa no final de agosto por descumprir ordens judiciais. Em um novo pedido, representantes do X apresentaram documentos que demonstram a adoção de medidas solicitadas pelo ministro Alexandre de Moraes, como a indicação de um representante legal no Brasil, o bloqueio de perfis de 9 indivíduos investigados e o pagamento de multas acumuladas, que totalizam R$ 18 milhões. Os advogados da empresa enfatizaram que todas as exigências foram cumpridas, com o intuito de restabelecer o funcionamento da rede social no país. Além disso, Moraes havia requisitado informações adicionais sobre a situação cadastral da empresa, a validade da indicação da advogada como representante legal e a efetividade das decisões judiciais, que incluem a remoção de contas que propagam mensagens antidemocráticas. Embora alguns órgãos já tenham respondido aos pedidos, não há um prazo definido para a decisão de Moraes sobre a possível liberação do X, que pode solicitar mais documentos antes de concluir sua análise. O ministro também deve se pronunciar sobre uma multa diária de R$ 5 milhões imposta ao X por supostas tentativas de contornar o bloqueio. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. As contas da família de Deolane Bezerra foram encerradas por bancos em novembro de 2023 devido a movimentações financeiras suspeitas, que totalizaram R$ 7,9 milhões em 1.180 transações via Pix, consideradas incompatíveis com a renda declarada. A Polícia Civil de Pernambuco, por meio da Operação Integration, iniciou uma investigação para analisar o histórico financeiro de Deolane e seus familiares, a fim de entender a origem desses valores. Entre os investigados está a mãe de Deolane, Solange Alves Bezerra Santos, de 55 anos. Entre dezembro de 2022 e janeiro de 2023, ela movimentou R$ 478.973,61, enquanto sua renda presumida era de apenas R$ 10.004,37. Aproximadamente 35,19% desse montante foi relacionado a 25 transações com a Paybrokers Cobrança e Serviço, além de 60 transações para casas de apostas, o que acendeu ainda mais a preocupação das autoridades sobre a legalidade dessas operações. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. Durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU em 25 de setembro de 2024, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, expressou suas dúvidas sobre o interesse real do Brasil em mediar um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia. Zelensky criticou as propostas apresentadas por Brasil e China, argumentando que essas iniciativas ignoram o sofrimento dos ucranianos e proporcionam espaço político para que o presidente russo, Vladimir Putin, continue a guerra. Ele enfatizou que a Ucrânia não permitirá que seu poder seja utilizado para benefício de outros países e que não aceitará uma paz imposta. Zelensky também reafirmou sua posição de não negociar enquanto Putin estiver no poder e exigiu um cessar-fogo imediato. Ele denunciou a possibilidade de um plano de paz que não considere os interesses ucranianos e, durante o discurso, alertou sobre os planos da Rússia de atacar usinas nucleares na Ucrânia. O contexto de suas críticas incluiu as tentativas do presidente Lula de atuar como mediador, as quais Zelensky já havia desafiado anteriormente, levando a uma tensão nas relações entre a Ucrânia e o Brasil. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, foi suspenso por 2 jogos devido a um gesto obsceno que foi registrado pelo VAR durante a partida contra o Flamengo na Copa do Brasil, realizada em agosto. O incidente resultou na sua expulsão e, nesta quinta-feira, 26 de setembro, a 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, confirmou a proteção. A ação gerou grande repercussão, destacando a importância da conduta ética. Após a análise do caso, Abel foi condenado em primeira instância com base no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que versa sobre a falta de respeito e a má conduta de atletas e membros da comissão técnica. Essa decisão não afeta apenas o calendário do Palmeiras, mas também levanta discussões sobre como comportamentos inadequados em campo devem ser tratados pelas autoridades do esporte. O episódio serve como um alerta para outros profissionais da área sobre as consequências de ações impulsivas durante as competições. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal.
A ligação entre Anitta e o rapper P. Diddy veio à tona quando usuários resgataram uma live em que a cantora brasileira mencionava ter participado de uma das festas do artista. O vídeo, gravado durante a pandemia de Covid-19 em 2020, mostra Anitta comentando que havia ficado muito louca em uma dessas festas, ao que Diddy respondeu que o que acontece nas festas do Diddy fica nas festas do Diddy. Além disso, Anitta tem uma colaboração musical com Chloe Bailey na faixa Girl Like Me, que utiliza um sample de uma música de Diddy, cujo lançamento pode ser impactado pelas acusações atuais contra o rapper. Diddy, além de ser uma figura influente no cenário do hip-hop e empresário de artistas como Usher, está enfrentando graves acusações de tráfico sexual, associação ilícita e promoção da prostituição. As investigações revelaram detalhes de festas conhecidas como freak-offs, onde ocorreria coerção sexual, uso de drogas e gravação dos atos. A defesa de Diddy, no entanto, nega que qualquer atividade não consensual tenha ocorrido durante essas festas. O caso segue em desenvolvimento, com o rapper tendo seu direito à fiança negado. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. Às vésperas do primeiro turno das eleições para a Prefeitura de São Paulo, o candidato Guilherme Boulos, PSOL, se destaca nas pesquisas do Datafolha, liderando numericamente entre os eleitores consolidados. De acordo com os dados, 68% dos eleitores afirmam estar totalmente decididos sobre o candidato que escolheram, o que indica um forte engajamento da população em relação ao pleito. Boulos tem se consolidado como uma figura forte na corrida eleitoral, apresentando-se como uma alternativa viável aos demais candidatos. A pesquisa revela um cenário favorável para o candidato, que busca capitalizar essa confiança dos eleitores em sua proposta e visão para a cidade. Com um número significativo de eleitores já decididos, a disputa promete ser acirrada nos dias que antecedem a votação. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. A Associação Brasileira de Imprensa, ABI, condenou a ação da Fatal Model, um site de acompanhantes, que estacionou um caminhão em frente à sede do ICL Notícias em São Paulo, após críticas feitas pelo fundador do canal, Eduardo Moreira. A ABI classificou o ato como intimidação e pediu que a polícia e o Ministério Público investiguem o ocorrido. O confronto teve início após Moreira criticar a presença de anúncios do site em eventos esportivos, afirmando que esses conteúdos poderiam objetificar mulheres e expor crianças e adolescentes a mensagens inadequadas. Em resposta, a Fatal Model divulgou uma nota acusando Moreira de desinformação e preconceito, negando a objetificação das mulheres em seus anúncios e repudiando as acusações feitas contra a empresa. Após a repercussão, o site estacionou um caminhão em frente ao ICL, o que foi interpretado por Moreira como tentativa de intimidação. O ICL prometeu tomar medidas legais contra a ação, enquanto a Fatal Model defende que o preconceito é o verdadeiro problema e não sua publicidade. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajará ao México no próximo domingo, 29, para participar da posse da nova presidente, Cláudia Sheinbaum. Além da cerimônia oficial, a comitiva brasileira aproveitará a visita para discutir o fortalecimento de acordos comerciais e a integração regional, temas que Lula defende desde seus primeiros mandatos. Questões como igualdade de gênero e meio ambiente também estarão em pauta, com destaque para um seminário entre empresários brasileiros e mexicanos sobre oportunidades de exportação. A relação entre os dois países, favorecida pela proximidade ideológica dos governos, busca um acordo de livre comércio com o México, algo que o Brasil persegue desde os anos 2000. Recentes políticas mexicanas, como a isenção de tarifas para produtos da cesta básica, beneficiaram as economias de ambos os países. A escolha de Lázaro Cárdenas como chefe de gabinete de Sheinbaum, um entusiasta da integração regional, também reforça a cooperação entre Brasil e México. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. De acordo com a mais recente pesquisa do Datafolha, divulgada nesta quinta-feira, 26/9, os candidatos Ricardo Nunes, MDB, e Guilherme Boulos, PSOL, estão empatados tecnicamente na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Nunes manteve sua posição com 27%, enquanto Boulos teve uma ligeira queda de 1 ponto, agora somando 25%. Com a margem de erro de 2 pontos percentuais, ambos os candidatos estão praticamente em igualdade, o que torna a corrida ainda mais acirrada. Na terceira colocação, Pablo Marçal, PRTB, teve um aumento de 2 pontos percentuais, alcançando 21% das intenções de voto. Este é o primeiro levantamento realizado após um incidente de agressão durante um debate do podcast Flow, onde houve uma briga entre integrantes das equipes de Marçal e Nunes. A candidata Tabata Amaral, PSB, aparece em quarto lugar com 9%, seguida por José Luiz da Atena, PSDB, com 6%. A pesquisa também indicou que 6% dos eleitores pretendem votar em branco ou nulo, enquanto 3% ainda não decidiram seu voto. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. Dorival Júnior,
treinador da seleção brasileira, anunciou nesta sexta-feira, 27, os convocados para os jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe enfrentará o Chile no dia 10 de outubro, em Santiago, e o Peru no dia 15 de outubro, em Brasília. Com a inclusão do atacante Igor Jesus, do Botafogo, a seleção busca melhorar sua posição nas eliminatórias, onde enfrenta dificuldades. Os convocados incluem os goleiros Alisson, do Liverpool, Bento, do Al Nassr, e Ederson, do Manchester City. Na defesa, estão Danilo, Wanderson, Abner e Guilherme Arana. Os zagueiros são Bremer, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No meio-campo, foram chamados André, Bruno Guimarães, Gerson e Lucas Paquetá. Os atacantes convocados são Rodrigo, Endrick, Igor Jesus, Gabriel Martinelli, Luiz Henrique, Rafinha, Savinho e Vini Júnior. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal. Anitta, uma das principais artistas brasileiras da atualidade, confirmou publicamente seu relacionamento com o jogador Vinícius Souza, que atualmente atua no Sheffield United e é ex-meia do Flamengo. O casal foi visto de mãos dadas durante um desfile na Semana da Moda de Paris, o que chamou a atenção da imprensa e dos fãs. O momento de carinho entre os dois não só marcou a aparição de Anitta em um evento de prestígio, mas também solidificou seu novo romance. A interação do casal durante o desfile gerou muitos comentários nas redes sociais, com os fãs expressando sua alegria e surpresa. Anitta, conhecida por sua carreira de sucesso e por ser uma figura influente na música, agora compartilha seu status de namoro com Souza, trazendo um novo capítulo para sua vida pessoal. O relacionamento tem atraído o interesse da mídia, refletindo a fusão entre o mundo do esporte e da música que os dois representam. Quer ficar informado? Se inscreva em nosso canal.